Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem? Então, ó, estamos aqui na resolução dos exercícios das aulas, fatores que influenciam a velocidade de uma reação, a rapidez de uma reação, que seriam as aulas 40 e 41. Tá? Acompanhem a resolução com a apostila do lado, vão completando na apostila, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês pegam a aula gravada, porque esse assunto é referente à nossa última aula, tá? Além do roteiro teórico que eu estou passando junto, também para vocês poderem ter para fixar os conceitos. Então, um beijo, pessoal. Então, o primeiro exercício, ele fala que no laboratório de química, a reação entre o ácido clorídrico e uma determinada massa de ferro metálico é realizada em 3 temperaturas diferentes. Teste 1, 25 graus Celsius, teste 2, 35 graus Celsius e teste 3, 45 graus Celsius. Nós já vimos que a temperatura influencia a velocidade de uma reação. De que maneira? Quanto maior a temperatura, mais rápida vai ser a reação. Por quê? Porque quando você aumenta a temperatura, você aumenta o grau de agitação das moléculas. E aí as moléculas dos reagentes ficam mais agitadas, tendo maior probabilidade de uma se chocar com outra. Com isso, eu consigo fazer com que a reação fique mais rápida. Então, a primeira pergunta não tem a ver com a matéria mesmo nossa, né, do assunto que são os fatores que influenciam a velocidade, mas pede para a gente montar a reação, que não é o assunto da nossa aula, tá? Então, não se preocupe, seria interessante que vocês entendessem. Então, sabendo que nessa reação há formação do gás hidrogênio. Então, você tem um ácido clorídrico reagindo com um ferro metálico, formando gás hidrogênio e cloreto de ferro 2 aquoso. Como que a gente organiza? O ferro metálico é ferro sólido. Ácido clorídrico, HCl, solução do ácido é aquosa. Cloreto de ferro 2, fala que o ferro é 2, por isso que teve que escorregar um 2 aqui. Falou aquoso, vamos escrever aqui. Mais gás hidrogênio, mais H2. Você poderia inverter as posições aqui ou aqui, tanto faz. Não esquecendo de colocar um 2 aqui na frente, para acertar a quantidade do H, que são 2 aqui, e do cloro, que também são 2, tá? Segunda pergunta, coloque os 3 testes em ordem crescente de velocidade. O mais rápido é o que tem maior temperatura, né? O mais lento é o que tem menor temperatura e esse fica no meio do caminho. Então, o teste 3 é mais rápido que o 2, que é mais rápido que o 1. E o C, ele quer que a gente associe o gráfico com esses testes, né? E ele fala que ao medir os volumes do hidrogênio gerado, então o hidrogênio está sendo formado, foi construído o gráfico. Então vamos entender. Ele está sendo formado, ele é produto, então com o passar do tempo vai aumentando a quantidade dele até a reação acabar ou atingir o equilíbrio, tá? Tanto faz. No caso aqui ele não falou nada de equilíbrio, vocês estão vendo com o Alex, então até a reação acabar. Então, eu tenho a curva A, que formou o gás até acabar aqui. A curva B foi formando gás até aqui. E a curva C foi formando gás, foi formando gás, foi formando gás, até acabar aqui, a formação. Quando ele quer que a gente associe os testes 1, 2, 3 a essas curvas. Qual é a ideia? Qual é o teste mais rápido? Né? É o teste 3, que tem maior temperatura. Quando você fala de um produto, a reação mais rápida, gente, é aquela que vai formar o produto mais rápido. Então, ó, a curva A forma o produto porque depois ele continua o mesmo, tá vendo? Nesse tempo. A curva B está formando o produto nesse tempo, porque ela vai crescendo e aqui permanece constante. E a curva C vai formar o produto aqui. Enquanto aqui está formando, aqui foi que acabou. Formou tudo. Então, o que a gente pode concluir? A curva A foi de um tempo menor. Um tempo menor significa a reação mais rápida, né? A curva C que demorou mais, de um tempo maior para formar o gás hidrogênio. Então, é a mais lenta. Entenderam a ideia? Uma reação mais rápida é aquela que acontece mais num tempo menor.
mais rápida é num tempo menor. Uma reação que demora mais é porque ela ocorre num tempo maior, é a mais lenta. Então, associando, a curva A é a mais rápida, portanto, é o teste 3. E a curva C, que é a que demora mais, é a mais lenta, então é o teste 1. Tá? No meio do caminho, fica então a curva B, que seria o teste 2. Certo, pessoal? Agora a questão 2. Ele fala dessa reação que é a produção da amônia a partir do nitrogênio e do hidrogênio. Me dá uma tabela onde mostra algumas condições industriais para que essa reação ocorra: pressão e temperatura. Levando em conta apenas os fatores cinéticos. Quando ele fala isso, é para você não pensar em equilíbrio químico, tá? É só pensar em velocidade. Em qual dessas condições a amônia deve ser produzida com maior rapidez? Você vai na temperatura buscar a maior temperatura, que coincidentemente é com a maior pressão, porque pressão também é um fator que aumenta a velocidade das reações. Quanto maior a pressão, normalmente maior a velocidade das reações. Por quê? Porque aumentando a pressão, você faz com que as moléculas tenham maior probabilidade de se chocar uma com as outras, tá? Então, seria a condição 3, pois está com maior temperatura e maior pressão. Isso é fácil, fácil, né, pessoal? A questão 3. Os ácidos são compostos capazes de reagir com carbonatos, como o carbonato de cálcio presente nas conchas e nas cascas de ovo. Para verificar o efeito da concentração na velocidade das reações, outro fator que influencia a velocidade, né? Temperatura, pressão, concentração. Um aluno propôs o seguinte experimento. Um frasco de vinagre puro foi dividido em 3 recipientes da seguinte forma. No recipiente A, colocou só o vinagre, 300 ml. No recipiente B, diminuiu a quantidade do vinagre puro e colocou água. No recipiente C, diminuiu mais ainda a quantidade do vinagre e colocou mais água. A seguir, as cascas de ovo de dimensões semelhantes foram jogadas nesses 3 recipientes, observando a efervescência em todos, porque forma gás carbônico a reação, tá? Coloque as soluções dos recipientes A, B e C em ordem crescente de concentração. Quem é o mais concentrado? É aquele que tem menos água, porque a água dilui, a água diminui a concentração. Então, o mais concentrado é o recipiente A, que o vinagre está puro, e o menos concentrado é o recipiente que tem mais água, é o recipiente C. No meio do caminho, o recipiente B. Então, ordem crescente. O maior é o mais concentrado, A, o menor é o menos concentrado, C, e o B fica no meio. Qual reação ocorrerá com maior velocidade? Aquela em que está com maior concentração dos reagentes. No caso, a casca do ovo é igual para todos. Você está, então, aumentando no recipiente A, onde você está colocando maior concentração do vinagre. Então, você está colocando mais partículas da substância que vai reagir com a casca do ovo. Porque o que reage com a casca do ovo, gente, é o vinagre, não é a água, tá? Então, se eu tiver uma quantidade maior de moléculas do vinagre, mais rápida vai ser minha reação. Então, no recipiente A, pois está com maior concentração. Tá certo? Questão 4 agora. Um teste simples para verificar a influência da superfície de contato na velocidade das reações consiste em pegar 2 comprimidos efervescentes idênticos, por exemplo, Sonrisal ou vitamina C, e colocá-los em água da seguinte forma. O primeiro é colocado inteiro em um copo com 200 ml de água à temperatura ambiente, anotando-se o tempo para completa dissolução. O segundo é totalmente triturado, transformado em pó e posteriormente colocado em um outro copo contendo o mesmo volume de água na mesma temperatura. Então, aqui, gente, ele só está analisando que o primeiro é inteiro e o outro está em pó. Em qual dos 2 recipientes a dissolução ou reação, né, que seria a mesma coisa, ocorrerá com maior rapidez? No triturado em pó ou no inteiro? No pó. Por quê? Porque você está aumentando o contato do comprimido efervescente com a água.
Quando você coloca em pó e coloca na água, você praticamente aumenta muito o contato comparado com a pastilha. Porque o comprimido inteiro, na hora que você colocar na água, só a parte externa dele entra em contato com a água. A parte de dentro do comprimido só entra em contato depois que a externa dissolver. Tá certo? Então, aqui, gente, é a superfície de contato que a gente está analisando, tá? Então, no segundo, pois ao ser triturado, ocorreu um aumento na superfície de contato entre os reagentes. B. Com base na sua resposta anterior, que tem a ver com superfície de contato, explique por que uma boa mastigação auxilia nos processos de digestão dos alimentos. Quando você mastiga bem, então o que vai acontecer? Você tem o alimento que vai ser digerido no seu estômago. A digestão é uma reação química. Se você mastigar bem os alimentos, você vai colocar ele em pedaços menores para entrar em contato com o ácido do estômago, aumentando o contato, a superfície de contato entre eles. E com isso, melhora a digestão. Por quê? Porque aumenta a velocidade da reação da digestão. Você não fica com aquele peso no estômago. Aquele peso no estômago indica que está demorando para digerir. Se você fizer uma mastigação melhor, o tempo para reagir vai ser menor, vai digerir mais rápido, porque aumenta a velocidade. Aqui, ao mastigar bem os alimentos, teremos maior superfície de contato entre eles e o suco gástrico, acelerando as reações que ocorrem na digestão. Tá certo, pessoal? Questão 5. Tá? A VUNESP adaptada porque ele aumentou aqui o textinho, tá? Era um textinho mais rápido. O carbonato de cálcio pode ser encontrado na natureza na forma de rocha sedimentar, calcário ou de rocha metamórfica, aquela coisa que eles gostam de ficar contando história nos exercícios, né? Mas tem que ler, hein, gente? Ambos encontram importantes aplicações industriais e comerciais. Por exemplo, o mármore é bastante utilizado na construção civil, tanto para fins estruturais como ornamentais. Já o calcário é usado como matéria-prima em diversos processos químicos, entre eles a produção do cal. Só está querendo conversar com você. Agora começa o exercício. Considerando o papel do mármore na construção civil, é de suma importância conhecer a resistência desse material em relação aos desgastes provenientes de ataques de ácidos de uso doméstico. Em estudos de reatividade química, foram realizados testes sobre a dissolução do mármore, que é o carbonato de cálcio, utilizando os ácidos acético, que tem no vinagre, e o ácido clorídrico, que é muito usado em limpeza, com o nome de ácido muriático. Pessoal, compra, gente, para fazer limpeza de piso de piscina, tá? As concentrações e os volumes utilizados dos ácidos em todos os experimentos foram iguais. Esse 6 emão é 6 mol por litro, mas não importa o valor, entendeu? O que importa é você saber que a concentração do ácido é a mesma e o volume utilizado também, respectivamente, assim como a massa do mármore também que foi testada, sempre foi igual a 1. O que aconteceu aqui é que ele foi variando a temperatura da reação e o estado de agregação do mármore, conforme a tabela a seguir. Então, às vezes o mármore estava em pó, às vezes estava em pedaço maciço. E aqui a temperatura. E aí, gente, ele me deu aqui uma constante ácida. Vocês estão trabalhando equilíbrio com o Alex, né? Essa constante ácida aqui tem uma observação no exercício que fala que a constante ácida indica a força do ácido. Um elevado valor para o Ka mostra que o ácido é forte. Então, o ácido clorídrico tem uma constante de 10 elevado a 7. O ácido acético que tem no vinagre, pega só a potência que fica fácil de entender. 10 elevado a menos 5. A gente sabe que o ácido que tem no vinagre é fraco. A gente consome ele. Você não vai beber ácido clorídrico, certo? Então, essa informação aqui do meio não precisava. O ácido clorídrico é o ácido que tem no estômago, é um ácido forte. Enquanto o ácido acético é o ácido que tem no vinagre, é um ácido fraco. E o que muda isso? Na hora que você colocar os dois, o fato de você estar com a mesma concentração, mas o ácido clorídrico ser forte, significa que ele vai produzir mais íons para reagir do que o ácido acético. É isso que vocês têm que entender, tá? Então, se eu comparar um ácido forte com um fraco, o forte vai reagir mais rápido, porque ele vai liberar mais rapidamente os íons que reagem, tá?
Então, esse exercício, ele pede para comparar, tá? Não deu para colocar tudo na mesma, no mesmo lugar aqui, senão ia ficar muito pequeno a letra e eu ia ficar nervosa. Tá bom? Então, eu vou lendo com vocês, depois vocês acompanham na apostila, tem no próximo slide, tá? As respostas. Então, ele pergunta, com relação aos experimentos, pode-se afirmar que A. Os experimentos 5 e 6, vamos comparar o 5 com o 6, apresentam a mesma velocidade? Vamos ver. É o mesmo ácido? Tá. É a mesma temperatura? Tá, mas só que aqui é em pó, aqui é em pedaço maciço. O em pó vai reagir mais rápido. Então, o A é falso. B. O experimento 1 ocorre mais lentamente que o 2? Vamos ver. 1 e 2. É o mesmo ácido, os dois pó, só que o 1 é 60 graus Celsius e o 2 é 10. O maior temperatura é mais rápido. E ele fala que é o contrário. Ele fala, o experimento 1 ocorre mais lentamente? Não, mais rapidamente. Então, a B também é falso. Vamos para o C. O experimento 1, vou colocar desse ladinho aqui, ocorre mais rapidamente que o experimento 4. Vamos comparar. Porque a concentração do íon H+ em 1 é maior do que no experimento 4. Então, vamos ver. Ó, a temperatura é a mesma, legal. Os dois estão pó, legal. Só que aqui é o ácido clorídrico que é forte e aqui é o ácido acético que é fraco. E o ácido libera H+. Quanto mais forte o ácido, mais rápida vai ser a reação. Essa é a alternativa correta. Certo, pessoal? Vou mostrar aqui, ó. Essas seriam as respostas, tá? Então, a resposta C é a que a gente está analisando corretamente. E a nossa última questão, a questão C, fala que durante a manifestação das reações químicas ocorrem variações da energia, está aqui nesse eixo, a quantidade de energia envolvida está associada às características químicas dos reagentes consumidos e dos produtos que serão formados. O gráfico abaixo representa um diagrama de variação de energia de uma reação química hipotética, em que a mistura dos reagentes AB, então aqui são os reagentes, ocorre a formação dos produtos CD, aqui embaixo os produtos. Aí ele pergunta, com base no diagrama, conclui-se que? Bom, então a primeira coisa que eu quero que aconteça, quando você bate um olho num gráfico que tem dois morros, o exercício vai analisar catalisador. O catalisador é o único fator que abaixa esse morro que tem um nome, chamado de energia de ativação. Então, a energia de ativação da reação na presença do catalisador é igual a 35. O que é energia de ativação? É a energia dada para o reagente chegar a formar o complexo ativado que fica aqui em cima. Presta atenção nisso, gente. Ó, o complexo ativado tem uma energia de 35, mas a energia para o reagente formar ele é esse segmento. De 20 subiu até 35. Quanto que subiu? 15. Então, a primeira é falsa. Tá? A reação é exotérmica. Para analisar se é exotérmica, só me interessa reagente e produto. Do reagente para o produto, desceu. Se desceu, perdeu calor. Perdeu calor, é exotérmica. Se tivesse o produto um pouco mais para cima aqui, estaria subindo, aí estaria ganhando calor. Então, a 2 é verdadeira. O 3, o catalisador deixa a reação mais rápida, certo? Pois faz a energia de ativação diminuir de 40 para 15. 15 sim, vamos ver se antes era 40. Antes é a energia dos reagentes até o topo do morro, que é o complexo ativado. Quanto subiu aqui? Subiu de 20 até 60, subiu 40. Então, o terceiro está correto. Certo, pessoal? Alternativa correta para esse exercício, alternativa E. Gente, se tiver qualquer dúvida, vocês me chamam no WhatsApp, tá? Para a gente resolver as dúvidas de vocês. Tentem fazer os exercícios da tarefa mínima e da tarefa complementar, tá bom? A semana que vem a gente vai continuar a parte de cinética, só que aí a gente vai trabalhar as aulas 37 e 38, que é velocidade média. Tá bom, pessoal? Bom estudo para vocês.